eu vou te convidar para um mergulho em mais de 200 anos de história de mostardas aqui no litoral médio do Rio Grande do Sul. Porque tu tá em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E o lugar para começar conhecer um pouco dessa história é a Casa de Cultura, que eu vou te mostrar agora, mas depois fica aí que não é só Casa de Cultura, tem também um patrimônio histórico riquíssimo que eu vou te mostrar aqui na cidade. E nessa casa histórica, então, a gente vai dar um passeio aqui para mostrar um pouco da história, só de fazer um resumo. E aqui nessa linha do tempo tem como destaque então a criação da Guarda de Mostardas em 1738, que acaba dando origem ao nome Mostardas, mas no começo é grafado com o Mostardas, então a Guarda das Mostardas. Depois eu vou te comentar aí o porquê desse nome. Aqui vai se desenvolvendo mais a cidade, inclusive, a partir de 1811 tem a construção da igreja matriz de Mostardas. Depois a gente vai olhar ali, que fica aqui bem pertinho. E em 1840 nasce, inclusive, um personagem importante da Revolução Farroupilha, que é o filho do Garibaldi. Na realidade, o personagem importante da Revolução Farroupilha, tu sabe, que é o Giuseppe Garibaldi, o pai dele. E teve o primeiro filho com a Anita Garibaldi, que chama-se Menotti Garibaldi, que depois lutou na unificação da Itália, foi uma figura importante, inclusive tem uma estátua dele lá na Itália também. Mas tem mais, aqui tem uma maquete mostrando então a freguesia de São Luís de Mostardas, como era a cidade no século XIX, um trabalho bem interessante. Esse centro cultural foi reinaugurado aí agora em setembro de 2024, foi todo reformado, está bem interessante. E aí tem a história da origem do nome de Mostardas, que mostardas eram trincheiras, então cavadas e cobertas com esteira de taquara e junco, onde se colocavam plantas de mostardas. Aqui, isso lá em Portugal, mas aqui não tinham mostardas. Mas ficou o nome das trincheiras de Mostardas, que acabou dando origem ao nome da cidade. E essa região foi importante nessa disputa de portugueses e espanhóis. Para tu ter uma ideia, em 1763 houve a invasão dos espanhóis em Rio Grande. Eles conquistaram Rio Grande e muitos daqueles portugueses que estavam ali fugiram para essa região e começaram a fundar alguns lugares, como São José do Norte, e acabaram vindo para cá também, para essa região de Mostardas. Alguns estancieiros estabeleceram também por aqui e começaram a povoar essa região. Rio Grande depois foi reconquistada pelos portugueses, mas essa região então está intimamente, a história dela ligada à história do conflito entre portugueses e espanhóis aqui nessa região. Tem outros objetos no museu, sempre tem uma coleção de dinheiros antigos, sempre é importante mostrar para as crianças. Tem até uns santinhos aí antigos de propagandas políticas. A cidade então foi emancipada de São José do Norte em 1963. Aqui uma referência ao padre Simão Mazer, importante pároco aqui da região. Tem até uma Bíblia escrita em latim, pertenceu a esse padre. E aqui tem mais exposições, onde tem até brasão de famílias originárias aqui de Mostardas, todas de origem portuguesa, basicamente. E aqui tem a história, então, do Cristóvão Pereira de Abreu, que nasceu em 1678 em Ponte de Lima, Portugal. A cidade fica no norte de Portugal, eu dei uma olhada antes. E ele vem depois para cá, aí no começo do século XVIII, vem para o Brasil, se casa com Clara Maria Apolinário de Amorim, em 1708, e tem os filhos, Leonor e Antônio Pereira, e ela falece em 1715, e aí ele resolve vir para o sul, para ser tropeiro, desbravar o litoral do Rio Grande do Sul, e acabou ajudando aí a, de certa forma, indiretamente, fundar a cidade de Mostardas. E ele teve essa importância por ter desenvolvido caminhos
entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba, em São Paulo, onde ele pegava gado aí já na Cisplatina, aí, onde hoje é o Uruguai, a partir de Colônia do Sacramento, e transportava o gado por essa região e depois começou a subir ali por Santo Antônio da Patrulha, Vacaria, fazendo um outro caminho, ajudando de certa forma a fundar também essas cidades, esses pontos de apoio, e para subir pelo interior, então pelo Planalto, para chegar até Sorocaba, onde ele comercializava principalmente, o comércio dele era de couro, e depois começou a trazer mulas também, enfim, uma história relativamente longa. E depois ele acabou ganhando terras do rei por esse serviço prestado de abrir esses caminhos, e acabou se estabelecendo aqui pela região, acabou falecendo em 1755 aí na cidade de Rio Grande. E aqui também se dá atenção à cultura africana dos escravizados. Começaram a vir para essa região. Essa região tinha também outros proprietários com grandes extensões de terra que usavam escravizados vindos da África. Então, é uma história que envolve aí outro continente. Enfim, está bem colocado na cerimônia religiosa, no ensaio da promessa, que é da cultura africana. E além do Cristóvão Pereira de Abreu, que dá nome ao farol Cristóvão Pereira de Abreu, que vai estar em outro conteúdo, e vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho mais da história dele, aprofundar, trazer novos elementos. E aqui também tem a figura do Marcelo Gama, importante poeta, que é filho da terra, importante valorizar essas figuras que são filhos da terra. E aqui tem a referência aos Açores, as ilhas de Portugal, de onde vieram famílias que começaram a chegar. Depois que tinham estancieiros estabelecidos aqui com escravizados, começam a chegar então os açorianos para começar a formar então a freguesia de Mostardas. E o interessante são essas bonecas típicas do folclore açoriano e também esses artesanatos aqui. Isso tudo foi doado pelo governo dos Açores dos anos 90. Eu já te mostrei em outros vídeos que tem outros lugares aqui do Rio Grande do Sul que também cultivam essa herança açoriana, como Osório, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Triunfo, várias cidades que tem também essa referência. Inclusive tem os famosos artesanatos aí com escama de peixe, e aqui foi colocado até fotos das igrejas das ilhas dos Açores, um pouco da cerâmica também, enfim, toda essa cultura açoriana que é forte aqui em Mostardas. E essa parede de telhas é para mostrar as telhas feitas de forma artesanal em outros tempos. Aqui também tem um exemplar de uma telha bem comprida, antiga, que foi doada aqui para o museu. E se fez também aqui um mostruário falando um pouco, um ambiente, são esculturas que mostram o ambiente das comunidades indígenas que circulavam por aqui. Teria que dar uma pesquisada melhor até, mas andavam por aqui principalmente vertentes aí dos guaranis que circulavam por essas terras já antes da chegada dos europeus e dos africanos também. E é claro que não podia faltar a história do cobertor mostardeiro, um produto feito há mais de 200 anos, inclusive foi citado, está colocado ali, pelo Auguste de Saint-Hilaire, o famoso naturalista francês que percorreu o Rio Grande do Sul. Tem que trazer mais histórias dessa figura. Ele percorreu 1820, passou aqui por Mostardas e ele viu que os cobertores eram feitos então da lã do carneiro, e eram com listas pardas e escuras, mas basicamente quem usava eram negros e índios, pelo que está colocado nas palavras do historiador. E aqui se mostra como é a confecção do cobertor, que é feito até hoje. É uma atividade que está terminando, se não passar para novas gerações, enfim, mas tem toda a história aqui registrada com alguns equipamentos, vamos dizer assim, essa roca de fiar também, ali esse pente para desfiar a lã, enfim, uma história riquíssima de um produto
importante aqui da cidade. Nessa outra sala aqui tem uma biblioteca aí para pesquisas no lugar, com boa estrutura aqui. Tem a Sala Soriana, que eu acabei de te mostrar. E tem mais uma peça que fala da história de Menotti Garibaldi, filho de Giuseppe Garibaldi, o famoso herói Farroupilha, vamos dizer assim, um comandante da frota de navios ou de barcos da Revolução Farroupilha, fruto do casamento dele com Anita Garibaldi, que ele conheceu lá em Laguna. E o Menotti Garibaldi acabou nascendo aqui, na casa da família Costa, que era aqui da região. E, inclusive, isso levou até a criação de um gemelágio, ou seja, Mostardas tem uma cidade irmã chamada Aprilia, na Itália. E eu ainda vou dar uma olhada onde é que fica a cidade, aí de repente, quem sabe a gente acrescenta, faz um conteúdo melhor. O fato é que eu dei uma olhada e Menotti Garibaldi tem uma estátua dele também lá nas cercanias de Roma. Tem estátuas de Bento Gonçalves, da Anita Garibaldi e também do Menotti Garibaldi, ele que também lutou na Itália pela unificação. Enfim, ele também foi um guerreiro, vamos dizer assim, participou das atividades militares lá na Itália e merece essa homenagem, ou se julgou merecido fazer essa homenagem. Mas é uma história que também teria que aprofundar, nem vou me estender, mas é interessante a gente pegar mais essas ideias, porque a gente vem para o lugar e vem para o museu e aí viaja para os Açores, para a Itália, para a África, conhece a história dos indígenas e começa a fazer uma série de ligações aí, sempre enriquecedoras. Eu estou deixando então a Casa de Cultura para trás para te mostrar mais de Mostardas, mas antes eu vou deixar o convite para tu curtir, compartilhar esse vídeo. Na descrição dele eu sempre coloco links onde tu pode comprar passeios, um dia saindo de Porto Alegre. Tu pode reservar o teu hotel, comprar excursões, pacotes de viagem, comprar passagens aéreas. Enfim, tu também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E aqui, logo em seguida, tem esse calçadão da Rua 15 de Novembro, com um belíssimo casario antigo, açoriano, preservado. E ainda sendo usado, alguns são bem preservados, outros nem tanto, mas é um lugar bem interessante também. E esse calçadão leva o nome de Chico Pedro, que teria sido um comerciante que tinha um negócio aqui onde tem essa casa antiga. Hoje é uma papelaria, assim como outras casas estão ocupadas por comércios hoje. Tem uma loja nova na esquina ali, bem bonita também. E também tem residentes aqui. Eu só passei, olhei de longe e vi que estava conversando. Parecia ser o avô, a filha e a neta, numa pequena casa ali que tem ali atrás, e com a janela e a porta bem voltadas para a calçada, como eram essas residências antigas que foram preservadas aqui nesse centro histórico de Mostardas. Aqui algumas casas antigas seguem, e ali adiante eu peguei imagens de uma casa que foi erguida então em 1925, fazendo 100 anos, nesse ano que está se iniciando, em que eu voltei aqui a Mostardas. Aqui tem a Praça Central e a igreja ali atrás, Igreja São Luís Rei de França, mais de 2 séculos de história. Fazer um registro aqui, umas imagens lá dentro da igreja, que foi aqui, construída e inaugurada em 18 de janeiro, fazer aniversário agora, de 1773.
252 anos de história. Patrimônio histórico riquíssimo, recentemente restaurado e resgatado, pelo menos a parte interna. Mais uma preciosidade aqui de Mostardas. Algumas ruas aí que preservaram o tamanho original de outros tempos aqui. O pessoal que está trabalhando, fazendo uma calçada, um prédio bem antigo, né? Tem um bar aí, mais um uso atual, enfim, desse patrimônio histórico belíssimo. Aqui do outro lado tem um prédio antigo também, que é o hospital. Não tão antigo, porque é de 1943. Hospital São Luís de Mostardas. Mas é uma cidade que tem um patrimônio histórico riquíssimo, uma história riquíssima, que tem a ver com toda a nossa região, com os estanceiros, trouxeram escravizados da África, com os conflitos entre portugueses, espanhóis, açorianos que vieram, e até o Menotti Garibaldi, que nasceu aqui em função das movimentações do Giuseppe Garibaldi na Revolução Farroupilha, quando já estava se retirando para o Uruguai. Ele tentou invadir e conquistar São José do Norte, não conseguiu, depois acabou indo para o Uruguai, depois foi para a Itália, enfim. É uma história riquíssima que tem a ver aqui com Mostardas. Ele nasceu aqui em Mostardas, nessa cidade perto do litoral gaúcho. A gente está a 12 quilômetros, tem até um balneário mostardense que fica aqui perto. Mas é mais um lugar que tem uma história rica que a gente quis te trazer. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Tamo junto!